Fala galera, bem-vindo a mais um podcast e como sempre, recebendo do jeito que ele merece os nossos convidados. E hoje eu tenho o super Rafael Avelar, por isso todo mundo aqui, uma salva de palmas para o nosso super convidado! Chega com tudo! Gostou da recepção? Não, eu adorei a recepção, mas assim, o que eu mais gostei é que você cortou, senão a gente ia acabar com o podcast antes dele começar, que a gente tava matando todos os temas a gente ia tratar antes de entrar aqui na gravação, então, meu... Ô, Rafa, obrigado por estar aqui, cara. Prazer, cara, admiro muito teu trampo e acho que tem uma gama gigante de coisa aqui que dá pra gente falar. Vambora, vamos bater papo com a turma. Primeiro, obrigado pelo Rafa. Obviamente, minha esposa também aqui do lado, maravilhosa, sempre brilhantando esse podcast. Salva de palmas pro Fabi também, uma salva de palmas pra Fabi, minha esposa, que merece muitas palmas, né, gente? É muito maravilhosa, brilhantando o podcast. E eu tava comentando com o Rafa antes de começar, porque a gente fica muito atento mesmo de bater papo, porque principalmente pessoas bacanas, interessantes, com muito conteúdo, pessoa que tá na linha de frente ali, às vezes saem coisas muito bacanas e já aconteceu de eu perder às vezes uma pera, puta, você vai ter que contar isso de novo, não vai ter como, e não cara. sai igual, né, meu? Não sai igual, aquela piada que você já contou. Não, esquece, não vou contar de novo, acabou. E o Rafa, eu tava conversando com ele, né, principalmente a gente tá no podcast. Você também, cara, você começou podcast lá atrás, cara. Eu comecei o podcast em 2016 e não tinha ainda uma cultura muito forte, mas você começou sempre lá atrás. Você começou... Por que você decidiu começar o seu podcast? Você lembra por que você começou o seu podcast? Boa, lembro. Assim, até acho que tem um meu motivo aqui e acho que tem um que eu descobri depois que pode ter um puta valor pra todo mundo que tá ouvindo. Do meu lado, eu sempre acreditei que a melhor forma de você criar conexão com as pessoas é com conteúdo relevante. Uhum. Eu acho que até depois a gente talvez entre um pouquinho na dinâmica do que eu faço hoje em dia no mercado de comunicação, etc. É que às vezes sou duro com a turma, porque eu conheço a turma, sim. Mas esqueço de apresentar a parceria pra turma. Explica um pouquinho pra você, enfim, do seu jogo, do que você faz. Boa, fechado. E depois primeiro, parabéns, cara. Te vi no Brasil Journal esses tempos, com um puta move que você fez. Tá, então parabéns. Tem coisa vindo aí. Tem coisa vindo aí? O roadmap é um por mês, então vamos ver se a gente consegue, então vambora. Mas conta pra galera, fechado. Tá quebrando tudo, cara. Manja muito, marketing é o cara. E depois a gente volta no assunto do áudio, que eu acho que é um negócio super interessante. Tá. Até adoro essas coisas meio meta, né? Então a gente tá falando de estratégia de áudio num programa que é um podcast, então, puta, acho que tem um ângulo aqui. Pra quem não me conhece, então, Rafa Avelar, tenho 30 anos, carioca, mas moro em São Paulo. Fui uma das crianças mais agitadas que já pisou no planeta Terra, fui alfabetizado de pé. Literalmente. eu lembro da minha mãe falando assim, sendo chamada na escola, falar, Santuza, o nome da minha mãe é Santuza. Seu filho não senta. Como é que a gente pode lidar com isso? Você tem algum remédio? Na época a Ritalina estava muito forte, estava começando essa coisa de déficit de atenção. Eu fui diagnosticado com um dos maiores déficits de atenção que já passou pela mão dos médicos que me viram. Só que a minha mãe, ela é muito natural, ela tem filosofias de vida um pouco diferentes e que eu acabei carregando um pouco pra mim. Por exemplo, eu não vou a médico, mais uma coisa anárquica, eu não tenho nada, sou casado com uma médica, mas eu tenho um estilo de vida bem diferente. Tu mora com uma, né? Eu moro com uma. Não, vai porque dorme com uma, né? Dorme com uma. É uma hipótese, entendeu? Mas no final do dia ela não queria me dar Ritalina. Ela falou, não vou dar. Fui procurando segundas opiniões. E aí ela encontrou e até conecta com muito do que acho que a gente vai falar aqui, que tinha um tratamento paralelo, que era assim, se você bota o seu filho pra fazer toneladas de esporte, você consegue, através da endorfina, acalmar ele e tratar a déficit de atenção através de endorfina e através de esporte. Foi aí que a minha história com o esporte começou. Uau! Então, criança super agitada, fui assim, uma merda de um aluno a vida inteira, cara, assim, faculdade, quase fui jubilado. Mas com 23 anos consegui me formar, aos trancos e barrancos, entrei no negócio do meu padrasto, era uma empresa pequena do Rio de Janeiro, vendia ali 2, 3 milhões por ano. Tava numa crise muito grande, ali de 2013, era um período muito duro pro Brasil, principalmente pra indústria, era uma empresa de tecnologia. Tá. E aí, cortando uma história longa para uma versão curta, eu peguei esse negócio que era 100% regional, no Rio de Janeiro, do lado da Favela da Maré, ali na Avenida Brasil. O João trampou muito tempo lá comigo, tá assistindo a gente aqui. Foi muito na Favela da Maré trampar lá. E a gente levou esse negócio pro Brasil inteiro em 5 anos, usando internet, conteúdo, digital, social, tudo isso que ficou super hypado hoje em dia. Só que há 10 anos atrás a gente levou a empresa de 2 milhões para 30, 40 milhões de faturamento usando a internet. Isso, final de 2018, eu saio da empresa do meu padrasto, abro uma empresa que tinha o meu nome, chamava Avelar, que era uma empresa de mídia, marketing e tecnologia. Cresci esse negócio durante 2 anos para mais ou menos 150 funcionários. Trouxe para São Paulo, Rio de Janeiro, cara, fizemos coisas incríveis. E aí em dezembro do ano passado,
a gente faz um rebranding e lança a Adventures, que é que é a primeira brand tech brasileira. Tem sócios incríveis hoje em dia, a Adventures já está super grande, tem mais de 300 pessoas, cara. A gente toca estratégias de empresas como, cara, TikTok, Tinder, Domino's, Stone, Privalia, Disney, enfim, uma porrada de marca incrível que eu fui uma criança muito criativa, adorava tudo que está na tua estante aqui, sempre sonhei em trabalhar com as marcas que me inspiravam e acho que consegui. Então, esse é um pouquinho do meu background, então trabalho com marketing, conteúdo e tecnologia. E aí, voltando na tua pergunta de áudio, lá atrás eu comecei um podcast porque eu não tinha bala para veicular o que eu queria. Eu não tinha dinheiro para falar da minha agência, para falar do que eu estava fazendo. E eu vi no conteúdo uma porta, e na internet, uma porta para fazer isso em escala e de graça. Que eu acredito que é onde muitas das pessoas, hoje em dia, em 2021, tá na cara do gol que esse é o caminho. Então foi por isso que eu comecei lá atrás. Só que o que eu mais descobri nesse processo é que muito mais do que uma coisa ególatra e individual do conteúdo, eu vou fazer isso aqui porque isso me dá resultado. Cara, eu descobri que isso era uma ferramenta de felicidade pra mim, assim, sem tamanho. É animal, né, cara? Pô, tá sentado com você e com a Fabi aqui, agora trocando ideia, é uma das coisas que eu mais gosto na vida. E o processo de que esse conteúdo que a gente tá botando pra fora vai tocar a Joana, que tem 16 anos de idade, tá assistindo o teu conteúdo aqui, e alguma ideia que a Fabi vai falar aqui vai mudar a vida dessa menina pra sempre, esse é um negócio que mexe comigo. E hoje em dia isso é um dos grandes motores que me mexem. E quando você falou principalmente do podcast, a simplicidade que é você começar, cara, você tem um celular mais ou menos ali, você já grava um áudio. 100%. Diferentemente de, às vezes, de um canal algo mais robusto, com câmera. Se bem que hoje o smartphone faz uma grande função. Mas a simplicidade, às vezes, está de editar ou de subir numa plataforma, né? Então, a comodidade do áudio, você como um marqueteiro dos bons, cara. Dos bons. Você sempre enxergou, por exemplo, que o podcast... E como que você enxerga, por exemplo, a plataforma de áudio em si? Você tem muito olhar, assim, pra ele? Você fala com seus clientes, áudio. Você é um cara que... 100%. 100%. Eu vou dar algumas visões, cara, do meu lado e até do que algumas das maiores marcas do mundo estão fazendo. Então, quando você olha para uma estratégia de marketing, o teu objetivo, seja você uma marca pessoal, uma marca corporativa, é você acompanhar a jornada do seu consumidor, do seu cliente, gerando valor para ele, cara, seja quando ele está acordando, quando ele está tomando café da manhã, no almoço, no jantar, você quer estar presente na vida dele. E o incrível do áudio é que de todos os formatos de mídia que existem 3 formatos só, tá? Palavra escrita, audiovisual, que é foto ou imagem, Caramba. Vídeo. E vídeo. Então, são 3 formatos: texto, foto e vídeo. Únicos 3 formatos. E, by the way, assim, 2 deles existem há 2000 anos, desde a Caverna das Pedras, que o homem já faz os hieróglifos ali, etc. E o incrível do áudio é que ele é o único formato que não compete com os outros. O momento que alguém está ouvindo um podcast, ele provavelmente não poderia estar lendo um texto, porque você pode ouvir um podcast malhando, você pode ouvir um podcast dirigindo durante o trabalho. Você não consegue ver um vídeo malhando. Ou você faz o supino ou você vê o vídeo. Você não consegue ler um livro enquanto você está, sei lá, trabalhando. Então, o áudio, ele preenche um espaço na vida do consumidor que não compete com vários outros formatos. Então, ele é uma puta de uma estratégia para você alongar o teu ponto de contato na experiência do cliente. Mas, mais do que isso, eu acho que o que mais me fascina no áudio em 2021, e igual você, cara, que faz podcast desde 2016, um puta de um pioneiro, é o fato de que a quantidade de pessoas que ouvem áudio é muito maior do que a que produz. E isso cria uma dinâmica maravilhosa para construção de marca e para resultado, porque você tem uma relação de oferta e demanda de conteúdo que é muito boa para o produtor. Porque se a gente parasse para descer aqui na rua e falasse assim, ó, tivesse 50 pessoas passando, levanta a mão quem tem um podcast. Ninguém ia levantar. É verdade. Isso é uma oportunidade. Agora você faz essa mesma pergunta e fala assim, quem postou uma foto no Instagram essa semana? Quem fez um story? Todo mundo ia ter levantado. E essa dinâmica, essa diferença entre a quantidade de pessoas que produz e a que consome é uma arbitragem, é uma oportunidade para qualquer pessoa que quer botar uma mensagem para fora. Aquele famoso conceito do low hanging fruit, né? 100%. Simplificando pra turma aqui, é como se você pensa numa macieira que produz maçã. Uma macieira produz maçã. E qual que é a diferença da maçã que nasceu lá em cima e uma que tá lá embaixo? A carga nutricional é a mesma. Só que a força pra você pegar a maçã que tá lá em cima, no topo da árvore, é muito maior do que aquela que tá aqui, né? Então o Rafa, de uma maneira muito brilhante, de uma maneira muito
simples de compreensão, falou assim, cara, o podcast é uma maçãzinha que tá aqui embaixo. Ou seja, não tem muita atenção. Pra você se destacar, às vezes, em outras mídias, a tua força vai ter que ser muito maior. Perfeito. Né? É isso, né? 100%. E principalmente, é legal esse conceito, né, amor? Muito. E top energia do Rafael, né? Muito. A energia tá boa, cara. Não, e eu vou te falar, tem duas coisas acontecendo aqui. Primeiro são vocês. Cara, o sorriso na cara de vocês muda tudo aqui e isso faz parte da energia. E a segunda coisa é que, de uma maneira brilhante, eu te agradeço por isso, você tá levantando as bolas que são a paixão da minha vida. E aqui acho que tem um puto ensinamento, não sei se você topa entrar nesse assunto, que é o seguinte, o motivo que eu tenho essa energia pra falar disso é porque eu amo esse negócio. É verdade. E eu acho que uma grande sabedoria da vida é você conseguir botar o seu dia a dia em cima de coisas que te trazem essa energia naturalmente. Eu vejo muita gente se forçando a fazer coisas que não gosta. E aí tem vários motivos, né? Pode ser porque ele viu um filme quando era criança e roubou um padrão de sucesso que não era o dele, e ele tem isso até hoje. Pode ser a expectativa de um pai ou de uma mãe que sonhava com que você fosse um engenheiro, o primeiro engenheiro da família. Isso te traz uma puta infelicidade. Ou pode ser que você esteja fazendo alguma coisa pra impressionar pessoas que você nem conhece e nem gostam e assim, e nem se importam com o teu sucesso. Mas uma coisa que eu acho que traz um pouco dessa energia, e eu vejo isso em você pra caralho também, a Fabi eu conheço um pouco menos, é que eu, de uma maneira muito simples, todos os dias da minha vida eu olho e falo assim, pô, onde eu vou alocar o meu tempo? Que tipo de coisas me trazem energia naturalmente? Para que as coisas onde eu aloco a minha energia me puxem para elas, ao invés de eu ter que ficar me arrastando na direção dos meus objetivos. E acho que esse é um negócio que tem a capacidade de mudar a vida de alguém. Quando você aprendeu quando você percebeu que, cara, eu gosto de marketing, eu gosto de, sabe, essa veia sua, de onde você pegou, assim, de onde você viu que gostei do jogo? Boa. Foi uma coisa mais de teste? Por exemplo, eu sou apaixonado por venda direta, mas eu não sabia isso com, sei lá, com 16, 17, nem sabia que indústria existia. Foi muito mais, sabe que nem culinária? Pô, deixa eu experimentar. Porra, bom pra cacete, cara. Adorei. O seu foi uma coisa mais premeditada, você já foi percebendo? Como é que foi o teu lance? Zero. E acho que qualquer pessoa que fale que o processo de descobrir as coisas que te apaixonam é premeditado, tá mentindo. É verdade. É um processo de experimentação. E eu acho que o grande erro que as pessoas cometem, elas não se dão a chance de experimentar. No meu caso, o processo lá que eu falei, cortando uma história longa para uma versão curta, quando eu saí da faculdade, eu não tinha a menor ideia do que eu queria. A menor ideia. Inclusive, eu estudei economia, por exemplo, não estudei marketing, não estudei publicidade, não estudei administração. Eu fiz economia porque eu achava que era a coisa mais ampla possível. Eu falava assim, cara, dado que eu não tenho a menor ideia do que eu quero... Eu fiz administração por isso também. Eu vou fazer uma coisa que me abre 300 portas. E não era cool no nosso tempo. Você tem 30, eu tô 34, na época que eu fiz faculdade. Eu entrei em 2006, não, 2006? Você entrou em 2005. Nossa, tô 4, tio. acho, talvez. Faz tempo, hein, meu? Não era cool fazer administração como é hoje. Por exemplo, empreendedorismo. Ninguém falava essa palavra, porra. Não existe. Não é assim, cara, vou ter meu negócio mesmo. Não, então, não tinha essa expressão zero, empreendedora. Não zero. Tinha, E aí é menos premeditado ainda, porque quando eu fui empreender no negócio da família, eu não considerava um ato de empreender. Eu não saí da faculdade e falei assim, tô indo empreender, tô indo ser dono do meu próprio negócio, tô indo ser meu próprio chefe. Não era essa a narrativa. A narrativa era, caceta, a empresa da família tá mal pra caralho, isso aqui é o que alimenta a nossa pequena tribo aqui, eu preciso ajudar essa porra. Não era assim, tô indo empreender, tô indo ser o meu chefe, botar CEO no meu Instagram. Não era esse o ângulo. E aí vem um pouco... Tamo ácido aqui. Não, tá. Mas é real. Claro. Ficam uns recados por aí, entendeu? Mas super eu isso. Mas no processo, cara, assim, eu não caí direto no marketing. A história que eu falei assim, cortando uma versão longa para uma versão curta, a versão um pouco mais longa aqui, eu entrei, cara, ajustando a operação da empresa, o lado financeiro da empresa. Depois, e aí tem uma noção interessante, que quem conhece um pouquinho de negócios, sabe que uma empresa que vendia 2, 3 milhões de reais e tinha uma dívida de 2, 3 milhões de reais, ela não consegue pagar nem os juros, quanto mais o principal da dívida. É aquela coisa que o cara não consegue encerrar e cada vez que continua piora. 100%. Isso aí. E aí, a única maneira de você resolver esse problema, ou você fecha a empresa e declara falência, ou você aumenta vendas para conseguir ter um patamar de alavancagem operacional um pouco mais alto. E aí eu olhei pra essa porra e falei assim, caralho, vou precisar virar vendedor, meu. Porque a única maneira de solucionar esse pepino aqui... Aumentando o faturamento. É aumentando o faturamento, porque a gente tinha uma pequena fábrica nas costas com um puta de um custo fixo que não dava pra diminuir. E aí, assim, a única maneira é vender. E aí eu entrei em vendas.
E aí, que é uma coisa que, mais uma vez, sou apaixonado hoje em dia por gente. Mas eu não entrei lá falando assim, vou mexer com vendas. E aí comecei a atuar como vendedor, cara, começou a mexer um pouco a situação, só que não era suficiente. O meu corpinho ali, tentando visitar 944 empresas por mês, por mais que eu trabalhasse 7 dias por semana, 18 horas por dia, não era suficiente. Eu precisava de alguma coisa que desse mais escala. Sim. E aí, o que dá escala para processo de venda? Marketing. Sim. Então, através da internet, conteúdo e tudo isso que ficou hypado, como eu falei, eu consegui falar com o Brasil inteiro. E era curioso, eu lembro, isso era 2012, 2013, quando eu entrei. Quando eu comecei a fazer marketing, era no começo de 2014. E eu lembro que de 2014 a 2017, eu era o único do nosso setor que comprava as palavras-chave no Google da nossa indústria. Isso é uma loucura. E até hoje... Você lembra quanto você pagava? Tipo, peanuts? Cara, era o limite mínimo do Google. Eu acho que na época era 7 centavos pra categoria, era 5 centavos. Era assim, era uma coisa tosca, porque cada equipamento que a gente vendia, cara, vendia por R$3.800, R$3.500. Então, assim, era uma loucura aquilo dali. Então, eu entrei em marketing porque eu entendi que através da internet, essa pequena empresa da Baixada do Rio de Janeiro, ela podia ir para o Brasil inteiro. E, então, foi esse o processo. E aí tem um jogo aqui que eu desafio todo mundo a pensar, que é tentar orientar a sua vida para alguma coisa que possa te dar grana, que você seja bom e que você goste de fazer. E aí, nesse processo, eu descobri isso, porque claramente eu era bom no negócio, a empresa estava crescendo pra cacete, eu adorava. E aí eu não sei qual é a correlação, se eu gostava porque eu era bom ou se era o inverso. Mas tava dando bom? Mas tava dando bom. E aí, nesse processo, você vai afundando mais energia dentro de uma direção e cada vez mais você se apaixona por aquilo. O motivo que a gente chama um filho, e pelo menos é uma teoria minha, assim, discordem, tá? É por causa do trabalho que você dedica na direção dele. Cara... quando eu for ter um filho com a Mariana, minha esposa, ela vai carregar isso 9 meses. Talvez a gente tenha planejado isso por 3 anos. Na hora que nasce, quantidade de noites que você vira na direção daquele projeto. Cara, o carinho que você dedica, os investimentos que você faz. O próprio ato de você dedicar energia num projeto faz você gostar cada vez mais dele. É verdade. Então, nesse processo de trabalhar com marketing e ser bom nisso e cada vez mais dedicar energia nessa direção, você se apaixona pelo que você faz. Então tem aqui até uma sacada, esse processo tem muita experimentação, mas no final do dia tem um componente de você sentar a porra da bunda e aguentar 5, 10 anos fazendo alguma coisa e construir uma paixão. Então acho que esse é um pouco da letra aqui nesse tema. É louco, principalmente essa fase primária, que muita gente às vezes confunde. Primeiro fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia. Muita gente confunde isso, porque faz o que se ama. Às vezes o cara romantiza que é fazer coisa legal todo dia. Dentro, às vezes, um processo que a gente ama... Isso pode até em esporte, por exemplo. 100%. Até em esporte, por exemplo. Eu odeio alongar, velho. Você faz triatlo também, fez Ironman dos monstros. E eu, não gosto de fazer core, sabe? Alongar, eu sou todo duro. Acabei de vir na fisioterapeuta. Não é uma coisa. Agora subir em cima da bicicleta. Eu gosto. Então tem algumas coisas que dão muito prazer. Agora, se você não alongar, a bicicleta não vai tão bem. Verdade. Não tô tão bem. Então a galera romantiza isso muito. Muito, muito, muito. É aquela velha frase, não dá pra fazer só o que se gosta. A gente precisa fazer o que é necessário. E nem sempre o necessário dá prazer, mas ele é necessário, né? 100%. E aqui tem um ponto interessante. Porque eu acho que, pessoas como eu, como o Caio, como a Fabi, que são pessoas que miram alto, que sonham grande, que querem fazer muita coisa com a vida, é exigido que você tenha esse tipo de postura. Sim. Mas tem um perigo aqui também que é super interessante, porque, por exemplo, pro João, o que vai trazer felicidade pro João não é o que vai trazer felicidade pra mim. Concordo. Ele é um cara mais equilibrado. E se ele ouve esse podcast nosso aqui e ele se confunde de porque ele admira o Caio, ele precisa ser igual ao Caio, ele vai se fuder na vida. Verdade. Então tem um ponto interessante aqui. Se você quer ser uma anomalia, você precisa agir como uma. Não ache que você vai ser uma anomalia com atitudes normais. Assim, é contra a definição matemática do termo. Mas ao mesmo tempo, tem um quê aqui de você olhar pra dentro e você entender qual é a sua versão da dedicação que você quer imprimir em alguma coisa. O que gera muita frustração, na minha visão, são pessoas que ouvem esse podcast, sentam na cadeira e falam assim, porra,
o Caio é foda, o Rafa é foda, a Fabi é foda, eu quero pra caralho isso daqui. E ele senta no sofá no domingo, ele fala, eu vou dominar o mundo. Aí chega na segunda, snooze, 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 snooze. E as ações não correspondem aonde a boca grande dele tá apontando. Isso gera uma puta frustração. Mas você olhar pra dentro e você falar assim, cara, eu acho que eu sou uma pessoa mais equilibrada mesmo. E eu tô feliz com isso. E eu entendo que o meu equilíbrio é um trade-off em relação ao que eu posso alcançar nessa uma vida que eu tenho aqui. Então, esse debate interno, eu acho que talvez seja uma das coisas mais relevantes que alguém possa encontrar na vida. Até te pergunto aqui, quando é que você entendeu o teu equilíbrio? Quando é que você entendeu que você queria grande, que você queria muito? Acho que esse é um tema foda pra gente trazer. Cara, de um constante questionamento. Eu tô sempre me questionando o que eu quero, porque às vezes as coisas que a gente quer muda. Sim. Então eu tô sempre nesse questionamento, eu tô sempre o quê? Até eu vi uma frase que foi muito foda, agora eu não vou conseguir dar acesso porque eu não lembro, mas foi em algum livro mais antigo, que falava o seguinte, um sucesso perene, ele requer a manutenção constante do propósito. Que é aquela coisa que você sempre tá se questionando. Eu sempre fui um cara muito questionador. E essa minha postura mais questionador fez eu sempre querer mais, só que de um jeito às vezes maior, às vezes de um jeito melhor. Mas esse questionamento que também foi colocando as minhas certezas de realmente... Que tem aquelas paradas que quando muitas pessoas caem naquela coisa... Cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? O que eu tô fazendo aqui? Olha que loucura. 100%. Eu nunca caí nesse ponto. Eu nunca caí nesse ponto de... o que eu tô fazendo nesse podcast? O que eu tô gravando essas porra? Porque eu tô me questionando sempre. Então eu tenho micro questionamentos pequenos do que aquela puta ausência de não sei onde eu estou, não me reconheço mais. Você também, eu vou fazendo micro ajustes. Perfeito. Então essa parte minha questionadora que fez sempre... E eu tenho uma parada que eu acredito também. E aí, o respeito da nossa personalidade. Só aquelas pessoas que miram tão grande que conseguem realmente perceber aonde podem chegar. Porque eu já percebi que eu não vou chegar onde eu imagino. E pra mim tá tudo bem. Porque é muito expansiva a minha cabeça. E é assim que funciona. E eu me respeito e é assim, cara. Porque a minha cabeça é como se fosse farol de carro. Toda vez que eu ando 2 metros, o farol anda 2 metros também. 100%. E eu não consigo alcançar o farol. Então, nunca consegui também. Tamo junto nessa. E eu acho que... E eu aprendi a proteger isso. Que isso que me puxa, isso que me dá o drive de eu me desafiar. Mas eu me sinto bem assim. Tem gente que não se sente bem assim, cara. E aqui tem outro debate importante. Que a gente falou ali do CEO do Instagram e você tava falando de se sentir bem, de olhar pra dentro e dos micro debates que a gente tem dentro. Cara, tem uma cultura extremamente tóxica na minha visão hoje em dia de que assim, cara, todo mundo deveria empreender. Assim, a quantidade de... Eu falo isso muito, velho. É a Disney... Tá na moda. Não, é a Disneylândia do LinkedIn. Sim. Assim, é a terra da fantasia. Assim, todo mundo tem que empreender é incrível, seja dono do seu próprio negócio. E no final do dia, assim, empreender... Ninguém tem que fazer faculdade, abandonar tudo. Não, pra quem isso fala e faz sentido, eu acho que é uma escolha que constrói mais felicidade impossível, porque um empreendedor dentro de uma empresa, ele é sufocado, ele vai ser miserável. Sim. Ao mesmo tempo, sendo super sincero, eu acho que talvez menos de 1% das pessoas no planeta Terra nasceram para empreender. Também acho. O nível de pressão no número 1 é 10 mil vezes maior do que no número 2. E 99% das pessoas não vai ser feliz fazendo essa merda. Você sabe que outro dia eu recebi uma pergunta no Instagram falando assim, Fabi, estou pensando em sair do meu trabalho para empreender. E a pergunta era no sentido assim, quero trabalhar menos porque eu acabei de ter filho. E eu fiquei pensando, gente, por que a cabeça da pessoa pensa que vou sair do meu trabalho e vou empreender significa que a sua dosagem de trabalho, de carga horária vai ser menor? Então, existe uma romantização do empreendedorismo que as pessoas não têm noção. Que quando você é empreendedor, você acabou de abrir seu próprio negócio, muitas vezes você faz todas as funções, ainda mais, e é só você. E a bucha é só sua. 100%. E mais uma vez, eu queria que mais pessoas prestassem atenção nisso que a Fabi falou agora. Porque eu acho que tem um fenômeno acontecendo, e mais uma vez, assim, a internet mudou a minha vida, tá? Cara, eu cresci numa família de classe média brasileira, assim, meus pais se separaram, eu era super pequeno. Durante os primeiros 10 anos de vida, eu morei de favor na casa dos meus avós com minha mãe, que a gente não tinha dinheiro. E depois, quando eu tinha 10 anos, minha mãe casou de novo com esse empreendedor brasileiro, que depois eu fui trabalhar na empresa dele. Mas nesse processo,
de passar por certos apertos. Eu lembro, eu muito jovem, cara, indo checar o saldo no banco, assim, era entre cheque especial e zero, cheque especial e zero, cheque especial e zero. Só que eu nunca me confundi dos medos e das aspirações que as pessoas tiram em volta de mim pra minha vida. Eu olhava pra mim, o que ia me fazer feliz. E quando eu entrei na empresa família, eu não achava que eu tava empreendendo. Eu tava indo, cara, ajudar um propósito que é o que sustentava a minha casa. E eu acho que hoje em dia, por conta da internet e do conteúdo, as pessoas elas confundem a admiração com o que elas deveriam fazer na vida dela. Então, Total. De volta ao seu ponto, o meu maior medo é que as pessoas aqui, vendo a energia do Caio, vendo a minha energia, vendo a energia da Fabi, elas acham que elas precisam ser iguais a gente. E tem um fenômeno acontecendo também, que é o empreendedorismo está sendo posto num pedestal, né? Assim, daqui a 10 anos, as pessoas vão idolatrar tanto um empreendedor quanto idolatram o Neymar. E você já viu alguns traços disso? Há 10 anos atrás, se o Guilherme Benchimol saía na rua, assim, ninguém sabia quem era Guilherme Benchimol. Entre os meus amigos, quando eu decidi que eu ia fazer administração, era meio motivo de piada. Na minha época, administração era quem tava perdido. 100%. Um amigo meu vai ser médico, outro tal, era tal. Aí, quem não sabe o que quer fazer na vida, vai tal. Eu fui trabalhar numa empresa de família, entre os meus amigos era assim, ainda bem, hein, Caio? Ainda bem que tem família, hein? Senão eu tava perdidaço aí e tal. Então tinha muito essa cultura, não tinha nada do glamour. E eu fico, por um lado, a gente fica feliz por ver esse estímulo das pessoas, que a gente sabe que o empreendedor é o motor social do Brasil, 100%. o grande empregador 100%. somos nós, não são as big gigantescas, né? É o empreendedor e até o pequeno e microempreendedor, cara. O cara que decidiu abrir uma barraca de açaí. 100%. Esse cara que é o empregador do Brasil. 100%. Então eu fico muito feliz com essa visibilidade, mas por outro lado eu fico preocupado. Por exemplo, vindo essa geração nova aí, não tem noção. E foi muito louco você puxando agora, passou um filme aqui, né? Que você falou desse desafio da sua família. E eu nasci numa família de empresários aquele típico empresário brasileiro, velho. Correria. Aquele que tinha mês que tava tudo bem, mês que tava tudo mal, e aí tá tudo bem, tudo mal, tudo bem, tudo mal. Essa foi a minha vida dos 10 aos 20. E eu lembro, cara, a mesma coisa. a Fabi, porque esses dias a gente foi na casa da minha avó, foi aniversário dela, e eu tinha 9 anos de idade, meu pai veio conversar comigo e falou que ele tinha morado na casa da vovó. Só que minha avó, ela sabe, eu tenho uma conexão muito visceral, a Fabi adora minha avó também. E eu achei mó festa, porra, 8, 9 anos de idade, vó, aquela que fazia bolo de cenoura todo final de semana, passa a mão na cabeça, paparicava os netos, e falei assim, a gente vai morar com a vovó um tempo. Eu achei super legal, minha avó, aquelas avó que bagunça e recebe filho, e fala alto, e faz comida, e faz lasanha de domingo. E aí eu fui morar, mas mal eu não tinha me ligado, e demorou pra cair a ficha, que meu pai tinha quebrado, cara. E aí ele foi pra casa e a gente foi morar no sótão da casa da minha avó. E a gente ficou 4 anos, cara, lá. Mas, pra mim, meu pai, eu tenho que tirar o chapéu, porque foi muito feliz, porque minha família é regada de amor, isso e aquilo, mas eu hoje olho pro meu pai, porque eu tinha 2 irmãs, filho. Tinha 2 irmãs, e eu mostrei lá pra Fabi. Vocês foram em 5 pessoas pra casa da avó. A gente foi 5 pessoas, morar no sótão da minha avó. E esses dias eu tava com meu pai, minha mãe faleceu, a gente tava conversando. E hoje grande, eu até briguei com ele, falei assim, pai, como que você transava com a mãe aqui? Eu falo isso porque eu não tenho trauma nenhum, eu não peguei nenhuma vez, e foram 4 anos, e era uma coisa que não tinha separação do quarto. Ou eles eram muito bons pra esconder. No processo, e era uma coisa que não tinha divisão, tipo, ela tinha uma cama de casal e era tipo 2 beliches, aquele beliche com uma cama que vinha embaixo. Eu falei assim, nossa, era curiosidade, amigo, pai, como é que você fazia? Não é porque eu já tenho filho, eu sei que você tem que fazer às vezes uma operação. Uma operação de vez em quando. Mas você falou de uma coisa muito interessante, que é o seguinte... O cemitério dos empreendedores é muito silencioso. Às vezes, quando eu tô na internet, alguém pergunta, Caio, você fez faculdade? Eu falo assim, cara, fiz, mas eu larguei. Não significa que eu tô recomendando para que você faça. Você tem que entender o teu perfil potencial. Para as minhas escolhas, pro jogo que eu queria jogar, eu tava assumindo aqueles riscos. Mas, às vezes, para 90% das pessoas, se seguirem meu caminho, ó... Então, esse é o seu mapa. Esse é o meu mapa. Eu tava fazendo uma brisa aqui enquanto vocês estavam falando, que as pessoas falam e a gente pensa muito no que eu preciso ser. E até tem tem gente que quer ter pra ser e você tem que ser pra ter. Mas quando a gente faz uma pergunta inversa e pergunta o que eu quero ter, isso dita quem eu preciso ser. Então, se você é uma pessoa que quer ter segurança, significa que você não precisa, né? Você não deve ser um empresário, porque é uma coisa completamente... Oposta. Sim.
Então, a maior dúvida que eu deixo até pra vocês se questionarem, assim, se você tá na dúvida do que você precisa ser, busca entender o que você quer ter. Porque isso vai te direcionar a sua carreira, o que você quer fazer, o caminho que vai seguir, né? 100%. E eu reconheço a dificuldade de fazer isso em 2021, tá? Porque num mundo onde as gerações mais jovens estão crescendo, acostumadas a receberem reconhecimento social quando eles agradam o externo, que, por exemplo, no dia de hoje, que dia é hoje? Hoje é dia... 25. No dia de hoje, tem algum menino, alguma menina no Brasil que vai colocar um conteúdo pra fora só porque ele acha que é o que a audiência quer ver. E ele vai confundir os likes e os comentários com o caminho que ele deve seguir. E mais uma vez, a internet é uma ferramenta incrível para você usar para alavancar os seus objetivos, mas ao mesmo tempo exige que você tenha a capacidade de desligar tanto os aplausos quanto os críticos, que é uma coisa que, em teoria, ou você nasce com um pai, uma mãe, ou uma avó, ou algum familiar que desde muito cedo te educa a ouvir a voz de dentro, ou é difícil pra caralho. É verdade. Porque todos os dias você tá recebendo estímulos e você tem algoritmos te dizendo que o bom é o que os outros acham. E porra nenhuma. A principal métrica de sucesso, na minha visão, e a correlação entre sucesso e ações, é quem consegue olhar pra dentro. Eu vou contar uma história aqui. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu jogava bola no Flamengo. Eu era federado, jogava carioca, jogava brasileiro, jogava a porra toda. E, cara, eu acho muito top. Eu sotaque carioca, eu acho muito top. Porra, jogava a porra toda. Porra é vírgula, né? Porra é vírgula pro carioca. E não só porra é vírgula pro carioca, mas acho que a cada 5 palavras que saem da minha boca, 4 são palavrões. Seja foda. No podcast eu tô no lugar certo, meu. Aqui, ó, FodaCast. Podcast, eu tô no lugar certo. Mas voltando aqui à narrativa, quando eu tinha 12 anos e o treino era na Gávea. E a casa dos meus avós, onde eu morava com a minha mãe, era em São Conrado. Então, durante sei lá, acho que eu comecei a jogar com 6, dos 6 aos 10, 11, pô, São Conrado, Gávea, quem conhece Rio de Janeiro, é muito perto. Aí minha mãe casou de novo, eu fui morar na Barra, ficou um pouquinho mais longe. E o treino era na Gávea. Quando eu passei, eu não lembro agora se era do fraldinha pro pré-mirim, eu não lembro qual era a categoria. O treino saiu da Gávea porque era salão e ele passava pro campo. Quando você mudava dessa faixa, ele saía do treino de salão e ia pra campo. E o treino era no Grajaú, que é longe pra caramba. E além disso, passava de um turno de manhã, de 6 da manhã às 11 da manhã, que era o treino, 6h30 da manhã às 11 da manhã, pra 3 turnos. Você treinava de 6 às 11, se eu não me engano, você almoçava no Grajaú, você treinava de novo, tipo, de 2 às 4, e à noite você fazia, tipo, musculação ou preparação física. Eram 3 treinos. E a minha mãe botou na mesa e falou o seguinte: meu filho, acho que é nítido que não dá pra estudar e fazer isso aí, né? E eu falei, é verdade. E olha que interessante o tipo de mãe que eu tive. Eu acho que eu devo tudo que eu tenho me tornado e o que eu vou conquistar, talvez é esse tipo de coisa que ela fez ao longo da minha vida. Falou, você tem uma escolha pra tomar. Se você quiser ser jogador de futebol, eu vou te colocar num supletivo, você vai estudar à noite, um modelo paralelo, assim, e você vai focar a sua vida pra se tornar jogador de futebol. Agora, não dá pra fazer os dois, porque o teu treino ocupa o dia inteiro e a escola é num outro fuso. Então você vai ter que escolher. Com 12 anos de idade, a minha mãe colocou na minha mão assim, um moleque de 12 anos, quer ser jogador de futebol ou você quer estudar? E olha a minha escolha. Eu era o primeiro a chegar. Eu chegava antes de todo mundo pra ficar batendo falta, pra ficar fazendo coisa. Depois do treino, eu sempre fazia mais treino do que as pessoas. Na época, eu tinha um preparador físico por fora, nessa etapa dos 12 anos ali, que eu treinava sábado e domingo quando não tinha treino. Eu era assim, eu treinava talvez 3 vezes mais que os moleques que jogavam bola comigo. E eu não jogava nem perto do que eles jogavam. Eu podia me esforçar o máximo que eu podia. Cara, assim, eu sempre fui essa pessoa. Eu acordo 4h30 da manhã todo dia há 20 anos. Eu sou essa pessoa. E eu não conseguia jogar bola no nível dos moleques. Eu era reserva. E com 12 anos de idade, eu olhei pro que eu tava fazendo e falei assim, cara, faltou talento aqui. O gene não veio. Eu jogo bola bem, mas não pro nível de competir profissionalmente. E o fato de que com 12 anos eu consegui... Cara, os meus amigos achavam incrível que eu jogava no Flamengo. Mas eu não olhei pra eles, eu olhei pra dentro. A minha mãe largou na minha mão, ela não colocou nenhum tipo de expectativa. E o fato de que eu olhei pra dentro, e na época eu escolhi, não, beleza, então eu vou parar de jogar bola aqui, deixa eu focar em outras coisas. Esporte pra mim é lazer, não deu por ali, eu sou um atleta frustrado. Hoje em dia... Nossa, mas é muita sabedoria isso, mano. Cara, sabe por quê?
Porque quando você aprende a fazer um esforço dentro de uma... Porque o que é talento? Talento nada mais é do que uma capacidade de você fazer melhor do que a maioria com pouco menos de esforço. 100%. E você já percebeu que estava o oposto. Eu com muito mais esforço eu tô fazendo pior do que a maioria, lá, obviamente, do nível que eu tô querendo competir. Sim. Que é ali profissional. Porque a sacada é quando você aprende a se esforçar dentro de uma zona de talento. Começar 100%. A empurrar uma zona de talento sua. Porque tem muita gente que faz algo bem, mas não é a zona de talento. Talento, cara, por exemplo, quando você foi pra parte de marketing, comunicação, entender, sabe, comportamento, behavior do consumidor, era o teu jogo, era a gente, né? De entender o comportamento humano. E aí você fala assim, puta, aqui é o meu jogo. E aí na hora que você traz o esforço, aí não tem pra ninguém, né? Aí o negócio fica diferente. Então, um pouquinho, eu contei essa história toda aqui pra talvez, de volta ao ponto da Fabi, pra provocar todo mundo que tá ouvindo a gente pra fazer essa mesma análise. O que você, olhando pra dentro, esquece o que os teus amigos acham, o que o teu pai espera de você, o que a sua mãe adoraria que você se tornasse, o que a sua esposa tem de expectativa, ou o que as redes sociais estão curtindo naquela semana. Cara, olha pra dentro. Procure os seus talentos, procure alocar a sua energia nas coisas que você é assimetricamente bom. Então esse é um negócio interessante. E aí, só pra fechar a história, atleta frustrado, mas depois com 30 anos de idade consegui comprar uma empresa que gerencia a carreira do Medina, do Thiago Silva, então pelo menos hoje em dia eu curto quando o Medina é campeão, tipo ontem, entendeu? E foi ontem, né? E foi ontem. Então a gente dá um jeito de chegar perto desses negócios. Se não tá numa ponta, tá na outra. Então... Uma vez o Cortella falou algo que eu achei brilhante, né? A diferença de sonho e delírio. Delírio é um sonho sem viabilidade. Por exemplo, ele falou assim, no seu caso, Caio, se você quiser ser pivô da Liga Norte-Americana de basquete, é inviável. Você com o seu 1,72 é inviável. E tem uma porrada de gente ouvindo que tá tentando ser pivô de basquete com 1,72. Agora, se você reconhecer, puta, eu quero ser dono do tipo de basquete, usar as ferramentas, você vai chegar, você vai conseguir contribuir com o esporte de maneira forte também, só que dentro de uma zona sua de talento. 100%. Rafa, geralmente quando você tá no churrasco com os amigos e encontra alguém, você que atende grandes empresas, às vezes o cara quer pegar uma dica pra colocar dentro do mundo dele, às vezes o cara tem uma empresa que tá começando, ou às vezes ele é um eu-presa. Ele sabe aquele eu-presa? Sabe, às vezes é um médico, nutricionista, enfim, alguém que tá começando. Qual é aquela dica que você tem que dar que faz muito sentido pros grandes? Porque às vezes as pessoas acham que os grandes fazem coisas que são inatingíveis pra uma realidade de alguém que tá pequeno. O que geralmente você dá aquele toque quando alguém... o que você acha que eu faço aqui? Tem os brothers que às vezes perguntam, o que você acha que eu faço ali? Muito mais do que os brothers que perguntam, tem os brothers que há 4 anos atrás achavam ridículo quando você produzia conteúdo. Esse eu adoro, você tem também. Então assim, aqui a gente tá ácido aqui, hein? Só uma aspa. É nada, a gente tá de uma maneira transbordando. A gente tá transbordando. Mas perfeito, sem dúvida tem. E mais uma vez, cara, assim, é uma das coisas que eu mais gosto é ajudar as pessoas. E se tem alguém ouvindo a gente aqui que tá tirando o negócio do chão, tá sozinho, tá começando, eu acho que o principal erro que você pode cometer é você olhar para tudo que tá acontecendo no mundo com a internet, com as redes sociais e com o conteúdo e você não entender o poder desse negócio. Eu acredito profundamente que 99% das pessoas que estão ouvindo a gente entendem intelectualmente que a internet é uma grande avenida, que conteúdo pode mudar a sua vida, mas não tá fazendo por onde. Eu vejo uma quantidade desproporcional de pessoas falando sobre as coisas e menos pessoas fazendo. Então, a minha grande dica seria o seguinte: entenda que a internet é a maior revolução que já aconteceu no mundo dos negócios. E que em 2021, não importa, cara, se você perdeu seus pais, se você faliu, se você acabou de ser demitido. Assim, a internet, ela é um veículo para que você possa traduzir, não importa de onde você está partindo, todos os seus sonhos para o mundo se você imprimir energia ali dentro. Então, a minha dica seria para essa pessoa internalizar de uma vez por todas que o que está na mão dela, o smartphone, a capacidade dela de produzir fotos, vídeos e textos dentro das 7, 19 plataformas sociais que estão aí fora, tem o potencial de mudar a realidade de negócio deles. E eu acho que todo mundo sabe isso intelectualmente, mas tem pouquíssima gente que traduz isso em ação. E a galera aprender e trazer isso pro seu cotidiano, né? Porque não importa o seu modelo, business model, o canal de venda que você atue,
Todos os canais de venda têm algum ponto de contato com a internet. Hoje, a grande maioria das experiências de compra, principalmente nesse último ano que a gente viveu, que estava trancado, começava no online, terminava no offline, tinha intersecção. Então aí é a lição de casa de todo mundo, como é que você pode se aproveitar, mas sabendo que... Porque tem gente que é muito resistente. Ah, não, o meu não funciona assim. Ah, não, o meu é diferente. Não, cara. Muita gente tomou rasteira por causa disso no ano passado, né? E tá tomando ainda, porque ainda tá batendo pé. Estava falando com uma amiga que dentro do ciclo familiar eles têm um restaurante bem conceituado em São Paulo e que se nega a colocar em internet para trazer dentro de casa. E você vê diversos outros restaurantes que também tem muito nome, que talvez nunca pensaram em embalar o que eles vendem numa mesa para mandar por via portador para dentro da tua casa, e hoje fazem e estão conseguindo sobreviver, e tem pessoas que estão teimando, tá tendo que mandar 300 milhões de funcionários embora, sufoco, fechando a porta, por quê? Porque não vou fazer. Como foi a pandemia pra você? Incrível. E mais uma vez aqui, eu não quero que as pessoas me entendam errado, porque... E obviamente, tudo, tá falando numa ótica de negócio, emocionalmente foi duro pra todo mundo. Tudo que tá acontecendo socialmente no Brasil é uma calamidade. É indiscutível que os nossos governantes, os nossos líderes, para quem tá ouvindo em áudio, eu fiz uma aspas aqui, erraram muito ao longo do processo. Então, assim, do ponto de vista social, assim, eu tenho empatia, um dos momentos mais duros que eu já vi, que a humanidade já viveu na história. Mas do ponto de vista de negócio, e de volta ao comentário da Fabi, que eu acho que tem um link entre os dois. Assim, o mundo sempre foi feito de vencedores e perdedores. Então, assim, as pessoas que não se adaptam, as pessoas que são retrógradas, as pessoas que julgam o novo, assim, eu, sinceramente, eu não tenho pena. Assim, você está mapeando as suas ações para uma coisa que, assim, você tem como não inovar e esperar que você vença, foi mal, você é iludido. Então, do nosso lado, o que aconteceu foi que a gente viu 5 anos acontecendo em 5 meses. Então, a gente que já era uma empresa que se posicionava para ajudar os grandes anunciantes brasileiros a capturar oportunidades nessa economia moderna, cara, a gente cresceu 10 vezes. Então, assim, esse é o número de fato, tá? Foi 9,6 vezes que a gente cresceu. E já não era uma empresa pequena. Esse ano a gente vai terminar o ano com quase 500, 600, com mais de 500 e um pouquinho menos de 600 funcionários. Então, assim, a pandemia, ela fez tudo que a gente já acreditava acelerar 5 vezes. E aí aqui tem um ensinamento, porque, puta, beleza, essa história aí, Rafa, mas o que isso significa pra mim, porra? Aqui tem um ensinamento que vai servir pros próximos 20 anos. Que você tem que estar posicionado nas coisas antes delas acontecerem. Então, tudo que vai ser hiper relevante nos próximos 5 anos, e aí eu tô falando aqui em termos de marketing, porque é o que eu entendo, já existe hoje. Mas as pessoas estão julgando. É a mãe que olha um filho jogando videogame na internet e fazendo streaming e fala, seu vagabundo, sai daí. Cara, o maior streamer do mundo ganha mais que o maior tenista do mundo. E aí? Quem é o vagabundo? Qual é a profissão? Só que o ser humano, ele julga o novo. E eu entendo, assim, isso não é novo, isso não é 2021, isso é a marcha contra a guitarra elétrica no século XIX. E as mães falando assim, caramba, o Elvis vai deturpar a cabeça das minhas filhas aqui. Todo mundo julga o novo. Só que nos negócios, o ato de você ser incapaz de olhar para as coisas que estão vindo com um olhar virgem, vai foder a tua vida. Então, do meu lado aqui, a mesma coisa que me acelerou 10 vezes, pode posicionar qualquer pessoa que está ouvindo a gente a passar por um crescimento desse. Basta com que você não julgue o que está vindo por aí, olhe com um olhar de curiosidade e experimentação, porque na hora que você está posicionado e o mundo vira, você colhe os resultados. Perfeito, cara. Perfeito. O famoso lance do... Não é só a força do vento, é a direção das suas velas, né? Porque foi uma puta onda que passou. Quem tava com a pranchinha ali pronta, esperando, né? E não o verbo esperar, mas em esperançar. Conseguiu surfar uma baita de uma onda, e aqui também foi assim. E... como que entrou o esporte tão forte na sua vida, assim? Você falou contra a esperatividade, para quem não sabe... Rafa já fez... Você já fez vários 70.3, né? Você fez um full já? Fiz. Você fez o Ironman full. Você sabe que eu tô me aventurando nessa. Não chegar nunca, tá? Ele tá treinando há 2 anos e não consegue fazer uma prova. Tá cancelado, velho. Nem sei se eu consigo fazer o Ironman. 2 anos e meio já treinando. E aí vai ter... Agora não. Já tô inscrito em 11. Porque eu vou me inscrever... Não, agora vai ter naquele país. Aí me inscrevo lá. Aí cancela do país. Mas não tem problema. Pelo menos eu tô... O processo é incrível. O processo é incrível. É transformador. Eu sei que você se aventurou de subir umas montanhas doidas, né, cara? Sim. Qual você já foi?
Eu já subi o Aconcagua, que é a maior montanha do mundo fora dos Himalaias, tem 7.000 metros, e o Kilimanjaro também. E assim como você, nos últimos 2 anos, eu também estava contratado para subir o Monte Elbrus, na Rússia, que é também uma das 7 maiores do mundo, e o McKinley, nos Estados Unidos, e também foram as 2 canceladas. Então, o que você está passando no Ironman, eu estou passando no meu processo de subir as 7 maiores do mundo. Como é que é, velho? Subir uma montanha 7.000 metros. É muita loucura. Eu vou te falar o que é pra mim. Tá. Que eu acho que é... Porque deve ser uma parada, tipo, reflexão. Deve ser uma, Eu tenho um amigo que foi até o campamento base. Meu padrinho de casamento, Fernando, ele foi até o campamento base do Everest. Ele já falou que foi, cara, assim, transcende o desafio físico, sim, assim, é uma coisa de introspecção, de você reavaliar muita coisa na sua vida, a parte de criatividade, você tem umas ideias malucas, mas como é que foi pra você, assim? Por que você encaixou isso? Você fala, porra, não largo mais isso nem a pau, vou subir a 7, alguma coisa tem. Porque às vezes o cara vai, sobe uma, é um desafio pessoal de tá feito. Mas quando o cara decidiu fazer a 7, foi o cara que botou ouro ali, hein? Sim. O que você encontrou? Cara, o esporte pra mim é a minha meditação, tá? Então, é o meu momento de maior criatividade, é o meu momento de descompressão. Igual tem gente que gosta de ir pra Disney, tem gente que gosta de fumar maconha, tem gente que gosta de ir pra Disney e fumar maconha. Você gosta de subir montanha. O meu negócio é esporte. Então, assim, é o meu momento de descompressão, de criatividade, é o meu ócio. Quando eu tô correndo, quando eu tô pedalando, quando eu tô nadando, é o momento que a minha cabeça esvazia, é o momento que eu me desconecto. Então, o esporte pra mim sempre foi isso. Foi a maneira que eu encontrei, talvez, de focar uma das pessoas mais dislexas que já passaram pelo planeta Terra, que sou eu. Então, o esporte significa isso. Só que eu sou uma pessoa que é apaixonado por construir sistema. Eu não acredito em força de vontade. Força de vontade é uma coisa que pra mim dura meio dia. Cara, eu vou fazer uma dieta, eu tô super engajado aqui. A motivação, né? Assim, a motivação tem dia que você não tem dia que tá fora, é traiçoeiríssimo. Então, eu que sou uma pessoa que sonha grande, eu preciso de eficácia, eu preciso que as coisas funcionem. E a única coisa que funciona no mundo é o sistema. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, é muito mais eficiente você não ter nada que engorde na sua casa do que se você tiver lá chocolate e uma porrada de coisa. É um sistema melhor. E do meu lado, o processo de tentar escalar o Everest, que é um grande sonho meu, ele é um sistema pra mim. E de que maneira? O que você precisa pra subir o Everest? Você precisa estar com o jogo mental, assim, em linha, porque a sua vida depende disso. Morre uma galera, né, cara? Sim. Morre gente, velho. Muita gente. Então, assim, a sua vida depende literalmente disso. Então, se você não tiver a capacidade de tomar decisão sob pressão, de aguentar a incerteza, de lidar com a sua insegurança, de trabalhar com o medo constante na sua vida... Trabalhar com o imprevisto. Trabalhar com o imprevisto. Você não tem, assim, literalmente, você falou de morte, você sobe o Everest vendo o corpo do seu lado. Então, assim, você precisa estar com o seu jogo mental num nível que é... Sim, o top do 1% do 1% do tem lugar que é difícil resgatar as pessoas, né? Você não consegue. Se morre um amigo seu acima de 8.000 metros, você não consegue descer o corpo. E não tem como subir também, Não tem né? como subir também. Nossa, que loucura. Então, esse é o primeiro lado. Do outro lado, o que você precisa? O condicionamento físico impecável. Porque, mais uma vez, subir 8.800 metros não é pra qualquer um com 50 quilos nas costas. Então, o processo de tentar... Eu não sei nem se eu quero chegar no topo do Everest. Porque pra mim é muito mais um sistema do que o objetivo de chegar. Sim. Eu acho que o dia que eu chegar lá em cima e o meu padrinho de escalada, que é o meu amigo que subiu o Everest 2 anos atrás, eu vi o sistema dele ser desmoronado. Ele passou 10 anos treinando e sonhando com o Everest. Ele subiu o Everest e ele deprimiu. Eu não sei nem se eu quero subir o Everest. O que eu quero é o processo de tentar subir o Everest, porque ele me mantém com um condicionamento físico incrível e com um jogo mental incrível. Nossa, que louco isso, E é exatamente o que eu preciso para empreender. Então o Everest é o meu sistema. Então foi assim que começou essa coisa de montanha, mas mais do que isso eu descobri que era uma coisa que eu nunca tinha conseguido, que era me desconectar. Eu penso 24 horas por dia, 7 dias por semana, meu alarme toca 4h15 da manhã, eu abro o olho, já tô com 700 mil ideias, eu já pulo da cama e eu funciono um pouco assim. Eu penso do momento que eu acordo até o último segundo. Eu sou o tipo de pessoa que dorme de janela aberta pra ouvir o barulho da ambulância e o barulho de São Paulo. Eu sou esse tipo de pessoa. E o que a montanha faz é que ela te desconecta, porque você não consegue
É um momento de tanto ócio. Não tem fuga, né? Não tem fuga. Você não consegue abrir um Instagram, você não consegue conversar com outra pessoa. Você tá numa cabana sozinho, tá de noite. Então é uma das poucas coisas que me desconecta. Quanto tempo desconecta você ficou numa montanha assim, por exemplo? Às vezes 5 dias? O Aconcagua são 16 dias subindo, por exemplo. Então você fala com a tua mulher, amor, ó, te vejo daqui a 16 dias? É isso. Foi tipo você lá no coisa, lá 7 dias descendo o Grand Canyon. Desci o Grand Canyon de bote. Só que ele ele não tinha noção do que ele ia fazer. Então ele não avisou que vou ficar 7 dias desconectado, porque ele nem tinha noção do que ia acontecer. Um amigo meu falou assim, cara, vamos pra uma experiência qual? Acredita em mim, vem. Chegaram lá, 6 amigos de terno. Não, eu tava lá, nem fui preparado, foi assim, mas ele já tava, enfim, ele sabia e trouxe toda a preparação pra gente, ele não queria que a gente, de alguma maneira, falasse, não vou. Então ele falou assim, só vem, acredita, e foi assim, transformador, 7 dias descendo o Grand Canyon, aventura mesmo, de ter que dormir, porra, no chão, fazer teu próprio rango, assim, roots mesmo, cara. Então você deve ter experimentado um pouquinho do que eu tô falando de desconexão, porque você é um cara acelerado. Assim, pra mim foi uma parada, cara, é aquela coisa, eu sei me desligar durante um dia, mas saber que, por exemplo, eu não posso caso eu precise, e você tem que é diferente, quando você tá impossibilitado de manter qualquer tipo de conexão, cara. E aqui, uma curveball, uma bola curvada pra gente aqui, que outra coisa que eu descobri que me desconecta, e mais uma vez, não sigam esse conselho, porque funciona pro Rafa, talvez não seja a melhor ideia pra você. É o medo de morrer. O medo de morrer, ele te foca nos seus sentidos mais básicos. Então, por exemplo, quando você tá subindo uma montanha e você passa por situações duras... Já passou um perrengão assim? Já, várias. Mas teve o perrengue ou não? Teve. Quando a gente tava... A parte final da subida pro Aconcagua, que é o que a gente chama no montanhismo, no trekking, de ataque ao cume, que é quando você sai do Nido de Condores, que é o Camp 5, é o acampamento 5, que é sei lá, acho que é a 5.800 metros, esse acampamento de onde você sai. Tipo, a volta final, né? O último tiro. O último tiro. São mais de 14 horas de subida, com mochila, com água, com comida. Cara, assim, um frio de menos 30 graus no dia que eu fui, é o que tava, menos 25, um vento fudido. E as pessoas passam mal, cara. De 5 para 7. De 5 para 7. 2 km para cima. E as pessoas passam muito mal. Embolia pulmonar, embolia cerebral. E tem um negócio ali de as pessoas também, você tá num grupo, né? Primeiro que esse último dia já é um processo darwiniano no seu máximo, né? Porque você começa uma expedição com 25 pessoas, no último dia tem 6 subindo. Que as outras todas já não conseguiram, já desistiram, já foram resgatadas de helicóptero. Então você chega lá já com 6. Desses 6, pra você ter uma ideia, só eu e mais um chegamos do nosso grupo. E nesse processo do último dia, você tem que entender que o cara tá subindo, o cara ou a mulher tá subindo há 14 dias. Ele não quer parar. Então ele tá mal e ele continua. Então, num processo silencioso ali, você nem sabe que a pessoa tá passando mal, mas assim, na cabeça dela, assim, ela acabou de investir uma puta de uma bala pra fazer uma expedição. Ele tá há 14 dias fazendo... Ele não quer desistir. Ele não conta pra ninguém. Até a hora que ele cai duro no chão. Então, a 7.000 metros, com uma parede de gelo, que é a última parte da subida, que você tem que subir com um machadinho, e não é uma escalada vertical, mas é uma escalada, sei lá, 60 graus, 45 graus. Assim, o cara tá lá em cima, ele chegou com você e ele fala... Não sei como eu desço. E aí você vê um outro de uma outra expedição que desmaia, e tá sozinho, e daqui a pouco o cara acorda e se dá uma injeção na coxa de dexametasona pra dar aquela acordada, que é um propulsor de adrenalina. Cara, você começa a ver umas coisas dessas. E nesse processo do Aconcagua, esse chileno que chegou lá em cima comigo, cara, a gente teve que descer ele com corda. Então assim, uma pessoa totalmente desmaiada, que você levanta ele cai no chão, levanta ele cai no chão. Assim, eu que não tenho grande experiência de montanha, eu vou só nesses tiros, cara, eu tinha certeza que o cara ia morrer. E esse processo que era pra durar 14 horas demorou 26. E acabou a água. E acabou comida. Só que se você parasse, o cara morria. Era eu e a porra do guia. A gente deu a água inteira pra ele, a comida inteira pra ele. E aí? Então, assim, e esse processo de você sentir... Assim, não é que, eu vou morrer. Mas da morte tá perto de você, isso te centra numas emoções mais básicas que te dão foco, que te trazem de volta. E isso é uma coisa muito poderosa.
Então, no meu processo de escalada, não é que eu busque o medo de morrer, mas ele tá ali de alguma maneira e isso mexe comigo e me deixa mais criativo. Olha que coisa interessante, esse é o terceiro podcast seguido que cada um no seu quadrado falou a mesma coisa. O Tito falou sobre andar de moto, então ele nunca anda confiante, porque o dia que ele achar que ele é confiante, ele cai. Então ele sempre anda com medo. Tito falou que o problema não é o medo em excesso, é a confiança, às vezes, em excesso. Minotauro falou a mesma coisa, que ele falou assim, como é que você entra no ringue sem medo? Ele falou, é óbvio que eu entro com medo. Se eu entrar sem medo, eu entro confiante. E é aí que se apanha, né? Perfeito. Então saber respeitar isso e deixar isso vivo é o que traz esses instintos. E é muito louco, trazendo em perspectiva, você falou o medo de morrer, eu falo porque partindo desse DNA, partindo para os negócios... A gente sabe que se a gente não inova, se não faz diferente, se a gente não é melhor, se não traz uma nossa iniciativa, eu vou morrer, cara. E quando você consegue criar esse tipo, na verdade eu não vou morrer literalmente, mas eu vou morrer. Sim, o meu negócio vai morrer, ou as pessoas que, entre aspas, dependem de mim, entre aspas, podem morrer, porque você pensa, pô, tem 500 pessoas, cara. Eu tenho que continuar inovando, eu tenho que entregar o serviço melhor, senão eu vou morrer, cara. Aí você fica pensando que aquelas pessoas, se você não faz o seu melhor, pode ser o cara com a cordinha. 100%. Não é isso? E eu adorei, cara, o que a Fabi falou, que você trouxe, porque acho que o próprio medo de morrer, a palavra, pode ter gente ouvindo assim, caramba, Deus me livre, medo de morrer, mas tem um lance aqui também de uma outra ótica, não tem a ver com montanhismo nem bike, mas eu gosto da ideia da mortalidade, tá? Só pra gente ter isso na cabeça. Eu acredito que a ideia de que você vai morrer um dia, não de uma maneira... brutal, né? Ou dramática, ou alguma coisa nesse sentido. Mas saber que é finita. Ter consciência que faz parte da vida. Mas saber que é finito, cara, isso move uma engrenagem interna incrível. Eu acho que a maioria das pessoas que passa por essa vida, assim, sem representar nada, sem fazer nada de diferente, são pessoas que não entendem o caráter finito da vida. Todo dia que eu acordo, eu olho e falo assim, caramba, tô com 30 anos, meu. O que eu vou deixar aqui no mundo? O que eu vou fazer de diferente? O que eu posso construir de legado aqui? Porque, assim, isso aqui é finito. Você ganha uma chance na vida. E você vai passar aqui em branco, assim, tudo bem, eu não quero. Então, a ideia de que você vai morrer não de uma forma depressiva, mas como um motor, assim como numa empresa de inovação ou para você mesmo, para você buscar algo a mais, cara, eu acho que é uma das ideias mais poderosas que alguém pode ter dentro da sua cabeça. Isso, inclusive, quando a gente começa a estudar mais sobre o ser humano, a gente vê como a maioria das pessoas, acho que, sei lá, 99% das pessoas que morrem de medo da morte, no sentido de isso ser um problema na vida delas, é justamente aquelas pessoas que não fizeram nada da vida. Então, o medo da morte não é o medo da morte, mas é o medo do que eu não vivi, o que eu não construí, né? Então, quando a gente começa a pensar isso e a gente começa a colocar isso em ação, é aquela coisa, nossa, posso ir que meu papel tá feito. Até porque, eu falo por mim, tá? Uma das outras ideias mais poderosas que operam no meu sistema mental, e é claro que cada um tem o seu, é arrependimento. Uhum. Eu morro de medo de arrependimento. Uhum. Eu morro de medo de olhar pra minha vida, cara, quando eu tiver com 80 anos e falar assim, cara, por que eu não tomei mais risco? Cara, por que eu não tentei aquilo ali? Cara, com 80 não dá mais. Por que eu não tirei aquele projeto da gaveta? Porra! Por que eu não liguei pra alguém que eu tinha brigado, cara, e que, cara, é uma puta de uma besteira? Arrependimento, cara, me move de uma maneira que você não tem ideia. E essa é outra dos modelos mentais que eu acho que muitas das pessoas, pelo menos que eu admiro, eu sei que eles compartilham. Como que é o teu termômetro para risco? Quando que você fala assim, vou, não vou, para qualquer coisa que você faz? Se você perguntar... Você não é... Se você perguntar pro Ricardo Dias e pro Gerard, que são os dois cofundadores da Adventures comigo, o Ricardo, que era o CMO da Ambev, e o Gerard, que era diretor no Pactual, no BTG, banqueiro de investimento, eles vão falar que não tem termômetro. mas não é. E o meu termômetro de risco, ele tem a ver com duas coisas. Primeiro, eu acredito... Que tem riscos que você se recupera e tem riscos que você não se recupera. Uhum. Dos riscos que eu sei que a gente tem capacidade de se recuperar, a minha aceitação é 100%. Uhum. 100%. Assim, tudo tem que ser feito.
Então, por uma ótica, assim... E você ensina o seu time isso? 100%. Obviamente, cada na sua escala, no teu grau. Inclusive, eu não sei se tem capacidade de deixar um link na bio ou alguma coisa nesse sentido aqui. A gente tem um áudio de cultura da empresa que é em 8 dimensões, que a gente tá falando em áudio aqui, eu adoro essas coisas meta. Então, estamos falando de áudio de um áudio que a pessoa vai ouvir em áudio. E, cara, é o nosso manual de cultura. Ele é um podcast, dura 15 minutos, ele é em 8 dimensões. Então, o que é um áudio de 8 dimensões? É um áudio onde a narrativa, os sons, eles vão passando de um lado para o outro e passa por frente. É uma experiência incrível. E ele fala da nossa cultura e fala da cultura de tomar risco, tá? E aqui do nosso lado, para as pessoas gravarem o que é o meu playbook, se é um risco que eu sei que a gente pode se recuperar, a minha aceitação é 100%. Se é um risco que eu sei que a gente não pode se recuperar, a minha aceitação é 0. Ó, que louco. É 0. Então, pra mim, é meio binário. A grande diferença das pessoas que eu vejo que tomam os riscos das quais eles não se recuperam, geralmente elas têm pressa. E eu sou uma das pessoas mais pacientes do mundo. Ironman igual a você, a gente aprende que é 3.8 mais 21 mais 200 km, mais 180 km, assim, paciência é um componente chave. Então, eu sou uma das pessoas mais pacientes do mundo. Então, todas as pessoas que eu vejo tomando riscos das quais eles não se recuperam é porque essa pessoa tem pressa. Essa semana, literalmente, eu leio todos os DMs que eu recebo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Tinha um garoto falando que ele perdeu tudo. Porque ele estava ouvindo essa narrativa de Bitcoin, de criptomoedas e etc. Nossa. Ele maximizou o cartão de crédito dos pais no hype e o Bitcoin mergulhou nas últimas semanas. Ele perdeu tudo. Ele tem um nível de dívida que vai 10 anos do salário da família dele, pra você ter uma ideia. E dívida bancária regular, que não é dívida bola corporativa... de neve brutal. Bola de neve, você não paga nunca mais. Esse cara vai precisar se mudar pra puta que pariu, porque ele nunca mais paga. E por que ele... Isso é um erro que ele não se recupera. Por que ele tomou esse risco? Pressa. Então, pressa é uma das principais componentes que fode a vida de alguém, e eu sou uma das pessoas mais pacientes do mundo. Então, esse é um pouco do meu framework de risco. Se é uma coisa que a gente pode se recuperar, faz, nem me pergunta, taca pau. E esse tipo de ambiente empreendedor, ele cria um negócio que hoje em dia na Advent, a gente tem mais 300 pessoas ali, as melhores ideias da companhia já não vêm mais de mim. E isso é incrível. Porque as pessoas estão empoderadas para tomar risco na ponta. E elas estão alinhadas na visão. Elas sabem para onde a gente está indo. Você deu contexto para elas e você deixou elas tomarem riscos pequenos que você se recupera. E do outro lado, riscos que você não pode se recuperar, fuja disso, isso é pressa. Provavelmente você está tentando fazer isso para impressionar alguém que você não liga, que não gosta de você, ou eventualmente porque você quer provar para alguém alguma coisa. E isso são razões estúpidas para você fazer qualquer coisa na sua vida. Pressa, né? Muita gente confunde velocidade com pressa, né? Que nem sou uma pessoa muito veloz, estou sempre em atividade, no nível de atividade, mas a pressa é quando você atropela, ultrapassa. Olha que louco, a pressa é quando você ultrapassa valores que te protegeriam. Perfeito. Ações que te protegeriam. Puta, esse framework bate muito com o meu, né? Se o meu... Porque eu não gosto de jogar uma vida que as coisas têm que dar certo, porque as coisas não dão certo, velho. Perfeito. Né? Que mais pessoas ouvissem o que o Caio tá falando agora, viu? Porque, Caio, é que você não foi? Porque geralmente a vida dá errado as coisas. E eu não quero tomar uma decisão onde as coisas têm que dar certo. Porque as coisas às vezes não vão dar certo. Então, o framework às vezes é o contrário, né? Precisa tudo dar certo sempre? Sempre. Então eu não vou. Porque, mas se der uma coisa errada, já vai tudo pra groselha. Não vai acontecer. Então não vai. Não vai acontecer. E aqui é curioso, as pessoas elas se iludem, né? A Joana, ou a Renata, ou o Roberto, ou o Ricardo, vai sentar hoje no sofá de casa e vai falar assim, caceta, vou dominar o mundo, tá aqui o meu Excel bonitão, cheio de projeções que eu tenho certeza que vão se concretizar. Eu vou ligar para 6 clientes aqui, 5 vão comprar, então eu já posso pegar um escritório bonitão igual esse aqui do Caio, eu já posso assumir risco, eu posso maximizar meu cartão de crédito, porque tudo vai dar certo. 80% das pessoas que estão ouvindo a gente vão pensar isso hoje à noite. E o mundo não roda no nosso script. Se você passa 5 minutos aí no ringue das ruas, cara, você toma 3 botadão na cara, você entende como é que a roda funciona. Então, que mais pessoas te ouvissem, meu. O que você tá estudando, lendo? O que você vem se interessando? Você gosta de ler? Gosto. Gosta? Gosto. A minha vida... Qual foi um livro que te marcou? Alguma coisa? Que a gente gosta muito de falar, né? O DNA nosso do Bookman, mas a gente gosta muito de falar. O que você...
um livro aí que você gostou, te marcou, que você vem estudando, lendo. Eu vou falar uma coisa que é... Eu falo do meu processo com livros e leitura, mas antes eu vou responder a tua pergunta. Se tem uma coisa que nos últimos 10 anos eu li, estudei ou me acompanhou todos os dias, foi filosofia grega antiga de estoicismo. Que legal, cara. Marco Aurélio. Marcos Aurélio, Sêneca. Sim. Então, são pessoas que sempre me acompanharam. Eu gosto muito das reflexões de vida que eles traziam e acho que é uma sabedoria milenar. É uma coisa meio diferente, mas que ressoa muito comigo. Mas o meu processo com livros é super interessante, porque quando eu saí da faculdade e fui para a empresa da família, eu não sabia nada do que eu precisava fazer. Sim, eu não tinha a menor noção de como tocar um RH, de como tocar uma operação, vendas, marketing. Caralho, que porra é essa? Não tem nada disso. Então, dos meus 23 anos até os 26, eu li mais de 100 livros por ano. Então, assim, eu era uma máquina. Era o teu lugar, era o teu professor ali. Era o meu lugar, até porque eu vim de uma família de classe média, eu não tinha mentores, eu não tinha pessoas que pudessem me guiar. Entre aspas, é um conhecimento acessível, um livro, né? 100%. Você faz uma mentoria com o autor ali por R$40. A maneira como eu enxergo o processo de você ler um livro é que você se permite pensar com a cabeça daquele autor durante o período que você está lendo. Então, por exemplo, você está lendo um livro do Warren Buffett, você está lendo um livro, cara, do Sêneca. Enquanto você está lendo aquelas palavras, a sua cabeça, ela não está no seu modelo mental. Ela está no modelo mental de outra pessoa. E isso inspira muito a criatividade. Então, quando eu saí da faculdade e eu fui tocar uma empresa e eu não sabia fazer nada, eu que não tinha acesso, assim, não tinha onde buscar, eu busquei nos livros e eu li, cara, 400 livros. E foi uma grande fonte. Depois dos 27 aos 30, eu li 0. Foi interessante. Porque eu olhava pra mim... Era o detox, você tinha muita coisa pra colocar. Eu tinha muita coisa pra botar no mundo. Eu olhava pra um livro e falava, puta, eu não preciso disso. Eu preciso... Esses 45 minutos que eu estaria lendo, eu preciso, na verdade, trabalhar pra implementar os negócios que estão pegando fogo aqui. Sim. Então eu passei 3 anos assim. E agora, esse ano, eu voltei a ler. E aí eu voltei a ler principalmente porque os meus desafios mudaram. Então, quando você tem uma empresa que tem 15, 20, 30, 40, 50, 60 pessoas, você ainda está tecnicamente envolvido no negócio, né? Então, você ainda conhece todo mundo, você ainda está no front. Tem o dedo nos processos. Você tem o dedo nos processos. Numa empresa que tem centenas de pessoas como a gente tem hoje em dia, o jogo muda muito. E se tem uma coisa que eu sou muito bom em fazer, é saber o que eu não sei. E no processo que a gente está crescendo, assim, cara, a gente está levantando uma rodada de 200 milhões de investimento agora, cara, assim, o negócio está grande. E eu reconheço, assim, por mais que eu ache que eu tenho talento e que eu tenho energia e eu boto o trabalho para ser bem sucedido, eu não me iludo de eu já fiz isso aqui 300 vezes, eu sei exatamente o que a gente vai passar. Na verdade, é o oposto. Eu falo assim, caralho, tudo isso tá vindo aí, eu nunca fiz, meu. Então, mas te coloca uma posição privilegiada de alerta, de atenção, absurdo, né? Pra caralho. Mas então, esse ano eu voltei a ler porque eu tô encontrando vários desafios que não necessariamente eu tenho as respostas dessa vez. Então, só que agora o meu mix tá um pouco mais baixo. Sei lá, eu leio 2, 3 livros talvez 4 livros por mês. Já é acima do brasileiro com certeza, mas é muito menos do que eu lia. Porque outras das principais fontes de informação que eu tenho hoje em dia, e essa é a minha preferida, e por sorte e trabalho eu me botei nessa posição, hoje em dia eu tenho acesso a gente. Isso é muito legal, né? Então, você poder ligar pra um amigo que é fera naquele... me conta tudo aí, o que tá rolando? Exatamente isso. Eu faço muito isso também. Exatamente isso. Ela faz comigo, cara. Eu faço. Ela faz comigo. Direto. Ela falou assim, amor, a gente tá falando de nível de consciência, sabe? De colocar o cliente no nível de consciência, mudar para o nível de consciência, os estágios. E ela falou assim, amor, me ensina um pouco de nível de consciência. Aí pá. Aí ela abre o Instagram dela. Turma, nível de consciência é o seguinte. Economiza o tempo. 100%. 100%. Então, você poder ter acesso aos melhores é uma coisa... É a maneira que eu mais aprendo. Isso é animal. Então, por exemplo, sentado aqui com a Fabi, com você hoje, cara, aprendi pra caralho. Com a maneira com que você responde um tema, com a maneira como a Fabi entra num assunto. Eu tô aprendendo aqui. A principal maneira que eu aprendo é observando os outros. E dada a posição que eu tô hoje em dia, assim, se você pega o meu dia, cara, hoje eu fiz call com 4 CMOs, com um CEO e com vários dos meus grandes sócios ali dentro, que são
puta executivos e executivas. Então a troca, o ambiente. Então o ambiente... É um livro aberto vivo. É isso. Então eu acho que uma das coisas que hoje em dia é grande parte do meu processo de aprendizado e é a melhor maneira que eu aprendo é com você. É com um grande executivo, é com um grande CMO. E mais uma vez, só para acabar com as desculpas de quem está assistindo a gente, você não precisa ter acesso a pessoas incríveis para aprender. Provavelmente, se você não tem acesso a pessoas, cara, que são outliers na sua vida, você poderia estar aprendendo com as que estão do seu lado, porque provavelmente é nessa fronteira que você tem o seu conhecimento. Só que 90% das pessoas cruza numa reunião, entra num processo, troca uma ideia com alguém e passa batido nessas coisas, não tá prestando atenção nas nuances, não tá de fato ouvindo o que a pessoa tá dizendo e o que ela não tá dizendo. Eu sinto que muita gente passa pela vida meio passageiro, assim, o cara faz uma reunião, mas ele tira 20% só do que aquela reunião poderia dar para ele. Ele vê um vídeo, ele lê um livro, mas ele tira 2% do que aquele momento poderia tirar. E as pessoas mais interessantes que eu conheço, elas estão o tempo inteiro observando tudo que estão em volta delas. Então, acho que esse é um pouquinho do meu framework atualmente. Você é muito perguntador ou não? Sim. Sim, né? E sempre fui. Desde muito pequeno, assim... Quando você tá com uma pessoa que você admira, você... E aí? Me conta mais, me conta mais. 100%. E mais uma vez, eu acredito que manter esse nível de curiosidade ao longo do processo, enquanto você vai, em teoria, se tornando bem-sucedido aos olhares da sociedade, é uma das coisas que mais driva sucesso. E aí eu vou te contar uma história aqui. Tava até falando com ele ontem. A primeira vez que eu fui sentar com o Guilherme Benchimol, por exemplo, eu cheguei na XP, era a sala dele ali acho que era no 26º. E eu entrei, tava só ele, pô, Rafa, tudo bom? Prazer, cara, que legal que eu tô te conhecendo. Ele foi lá, inclusive, um contraste aqui de humildade, um negócio interessante, tá? Eu já tinha feito 300 reuniões na XP. Toda vez que a gente senta numa reunião na XP, o executivo que tá lá, aperta o botãozinho, água e 3 cafés aqui na 27. O Guilherme foi lá, me serviu, pegou o café. Cara, qual que você prefere? Pá, não sei o quê. Então, assim... Servidor, líder servidor. Só um traço aqui pra galera ficar ligada. Mas mais do que isso, cara, ele passou 3 horas me perguntando. 3 horas. 3 horas perguntando. E todos os grandes líderes que eu tive contato na minha vida, eles querem se cercar de pessoas que eles possam fazer isso. Hoje em dia, o motivo... Vou te dar um exemplo. O motivo que eu achei incrível trazer vários dos executivos que me cercam ali hoje em dia. A gente tem um cara que era o diretor do Netflix da América Latina, trabalha na Adventures agora. Cara, o Ricardo Dias é meu sócio na Adventures. E todas essas pessoas, o motivo que eu me cerco delas é para que eu possa perguntar. Assim, eu não preciso ter todas as respostas. Talvez eu tenha 11% das respostas que a Adventures precisa para ser bem sucedida. Mas as pessoas que estão em volta de mim têm os outros 89%. Então, o que eu acho que as pessoas se confundem, e acho que elas se confundem por causa dessas situações, porque aqui eu tô num setting onde eu tô falando. Mas o Rafa, dentro da empresa, ele pergunta o tempo inteiro. Aqui é um lugar que a gente senta aqui para falar. Mas a capacidade de se manter humilde e de principalmente entender que o papel de um líder é atingir metas através das suas equipes, você faz isso através de pergunta. É totalmente desmotivador você chamar um time numa sala e falar assim, ó, façam isso, façam aquilo, tem que ir pra lá, beleza? Depois me manda um relatório aí. Outra coisa é você falar, gente, cara, a gente tem esse desafio aqui. O que vocês acham que a gente deveria fazer? Então, eu passo o dia inteiro perguntando, não só porque eu quero aprender com as pessoas que estão em volta de mim, mas porque é a melhor maneira de engajar as pessoas no projeto é perguntando e fazendo elas serem parte do processo de construção. Você coloca todo mundo na mesma sintonia porque vai autoanálise, a pessoa se sente importante e reconhecida de dar a opinião dela dentro de um todo. Ela entende que ela faz parte, que pro ambiente ela importa, ela não é uma peça, ela é algo fundamental pro todo, né, cara? 100%. E até um outro ponto que eu acho que as pessoas às vezes não entendem e até se confundem é o papel de você trabalhar com outras pessoas. E aqui tem uma história super legal que fala muito com a narrativa aqui. Quando eu saí do negócio da família, tem um traço aqui que conecta com o empreendedorismo. Uma das coisas que mais me incomodava, e aí, assim, cara, um garoto confuso, cara, imaturo, era que eu era o número 2 da empresa. Isso me incomodava pra caralho. E mais uma vez, coisa de empreendedor, coisa de gente... Eu sou uma das pessoas mais competitivas do planeta Terra. E
incomodava muito que eu era o número 2. Então, quando eu saí da empresa da família, eu fui abrir um negócio que tinha o meu nome na porta. A empresa chamava Avelar, não chamava, sei lá, Fragile, Halt, não chamava Bora Vender, não chamava Grupo Primo, chamava Rafa Avelar a empresa. Então, assim, é um statement assim, essa porra é minha. Uhum. E no processo de tocar a empresa, o negócio começou a ser bem sucedido muito rápido, eu entendi que o que eu mais valorizava, na verdade, não era ter uma empresa que era minha. Não era ter uma empresa que tinha o meu nome na porta. Eu descobri ao longo do processo que o que eu mais valorizava era trabalhar do lado de pessoas que eram melhores do que eu, trabalhar do lado de pessoas que me inspiravam e trabalhar do lado de pessoas que me provocavam. E o nome disso é sócio. Uhum. Eu descobri isso ao longo do tempo. Uhum. E aí foi uma grande virada na minha vida, porque eu passei de um negócio que era 100% meu e que tinha o meu nome na porta, para um negócio que ao longo do tempo eu fui convidando as melhores pessoas que me cercavam para serem sócios desse negócio também, através de um modelo de partnership, assim como grandes instituições financeiras têm, mas que no nosso mercado de tecnologia e comunicação não existe. A gente é a primeira do Brasil. E eu fui convidando esses sócios, até o ponto que começou a me incomodar ter o nome na porta. Porque eu olhava para os meus sócios e falava assim, essa empresa é nossa. Mas o meu nome estava na porta. Então, aqui fala um pouco desse processo. Eu acho que muita gente se confunde. Pelo menos para mim, uma das coisas que mais dá satisfação é trabalhar do lado de pessoas que são incríveis. E é uma das coisas que eu busco incessantemente na minha vida hoje em dia. Rafa, puta papo, hein, amor? Muito bom. Puta papo. Pra turma, sempre a gente gosta sempre de finalizar, qual que é o teu ordem e progresso, assim, da sua bandeira? Uma coisa que é quando alguém te pede um recurso, quando alguém te pede uma dica ali, rápida, te encontra em algum lugar, pô, Rafa, te acompanha e tal, e você sempre gosta de passar aquela filosofia, alguma coisa que você ancora, uma frase que define você. Eu sei que às vezes é meio duro de bate-pronto, mas tem alguma coisa que você sempre, pô, você tem tatuagem, por exemplo, ou não? Não. Mas se fosse obrigado a fazer uma, qual seria? Essa é uma pergunta incrível. Eu vou começar para deixar um suspense para as pessoas, a gente deixa a tatuagem pro final da frase. Tá bom. Mas quando eu encontro com alguém, é curioso, porque eu não tenho a prepotência de querer passar uma mensagem de cara. Top. Eu tento escutar o que a pessoa de fato quer. E é curioso porque às vezes eu faço perguntas para as pessoas que elas não se fazem na vida delas. Que a pessoa fala assim, Rafa, o que eu deveria fazer? Pô, não sei, o que você quer da vida, meu? O que você gosta? O que te dá satisfação? Que tipo de coisa você faz que você perde o tempo fazendo e quando você olha, passaram 4 horas. Então é curioso, porque até no processo de passar uma mensagem, eu passo perguntando, porque a pessoa se responde. 99% das pessoas que estão ouvindo a gente já tem as respostas, só que eles não estão se ouvindo. Eles estão ouvindo o que o amigo acha, o que o pai espera. E isso é uma puta de uma vulnerabilidade. Então, eu acho que se eu tivesse que tatuar uma palavra no meu corpo, seria autoconhecimento. Boa. Eu acho que autoconhecimento é a maior variável do sucesso de qualquer pessoa. E mais uma vez, sucesso definido aqui não por quantos milhões você tem na conta bancária, mas por quão feliz você é. Top. E aqui eu acho que a gente cria um fio condutor pro papo inteiro, porque eu acho que ao longo desse papo a gente falou de dezenas de coisas que mapeiam para a pessoa se conhecer, para que ela possa tomar boas decisões, para que ela possa ser bem-sucedida. E, mais uma vez, redefinindo a definição de sucesso. Não é dinheiro na conta, é felicidade. E talvez para alguém que está ouvindo a gente, isso seja ganhar R$4.000 por mês e ter mais tempo livre para fazer alguma coisa. Talvez seja ter uma empresa que fatura 20. Para outra pessoa, talvez seja ter uma empresa que fatura 20 bi. Uhum. Mas cada um vai ter que olhar para dentro e nesse processo de autoconhecimento é que a pessoa constrói uma vida que vale a pena ser vivida. Nossa, animal. Vou deixar, obviamente, para as pessoas te acompanharem. Primeiro, você sempre tá no Instagram produzindo muita coisa legal, né? Sim. Muita coisa legal. Fala pra galera todos os seus contatos, seus canais. A galera, ela tem que te acompanhar. A galera aqui tem que te acompanhar. Onde você vem produzindo conteúdo com muita força? Em tudo que é lugar. E agora? Mas tem uma pegadinha aqui. Porque a mesma mãe que me criou, cara, e que com esse nível de autoconfiança, com esse nível de autoconhecimento e me responsabilizando pelas decisões, ela me fez um puta de um desserviço também. O quê? Porque o meu nome é Rafael Avelar, Rafa Avelar, o Rafa é com PH e o Avelar tem com 2 L's. Então, por isso que eu falei, com 2 L's, não tá? Tá com 2 L's. E aí, o briefing, provavelmente, ela olhou assim, falou assim, cara, eu já ajudei tanto esse moleque, deixa eu dar uma dificultada aqui pra ninguém achar ele nas redes sociais, porque Avelar com 2 L's e Rafa é tipo assim, fudeu, não vou te achar. Então, cara, fica o briefing, cara, em todas as redes, seja TikTok, LinkedIn, Spotify, YouTube, Deezer, SoundCloud,
Kawaii, Medium, tudo que é lugar, @Avelar com 2 L's, Rafa com PH. Obrigado, mãe, por ter me fudido nessa. Adorei o papo. Acompanho o Rafa. Gera muito conteúdo de valor, documenta, tá na linha de frente, também sempre compartilhando e dividindo, porque essa documentação é muito mais legal do que a criação, né, cara? 100%. Você documentar a sua vida, os seus aprendizados, não tem, cara, pra mim não tem jeito mais gostoso de você ensinar alguém dividindo o dia que dá bom, o dia que dá ruim também, e eu acho isso muito legal. Adorei o papo. Amor, adorei hoje, hein, cara? Muito bom, né? Muito bom, Rafa. Adorei, viu, cara? Continua com essa energia braba. Vou torcer pra que você... Não chegue no Everest. Eu vou torcer pra que você não chegue lá. Não chegue lá em cima. Vai ver quadro assim, porque eu sei que a perseguição, eu me identifiquei muito. Que às vezes eu já falei algumas coisas e tem gente que deu uma chocada. Qual que é? Eu brinquei uma vez com a galera, mas teve aquele fundo de verdade que é muito forte pra mim. Eu sempre pedi pra Deus pra não deixar com que eu chegue aonde eu imagino. Porque a perseguição é a coisa mais interessante, a mais gostosa e mais divertida. Vai ver essa perseguição, cara. Mic drop. Não é ou não? É isso. Essa perseguição. Turma, espero que você persiga o teu sonho, que você siga com muita força. Até o próximo podcast com pessoas maravilhosas. Siga o Rafa e uma ótima semana pra todo mundo. Lembrando que os nossos episódios sempre disponíveis segunda-feira às 6 horas da manhã em todas as mídias e ao meio-dia a estreia no nosso canal. Se você não tá inscrito no canal do podcast, só seguir o podcast, que agora todas as experiências também em vídeo pra vocês, tá bom? No mais, até o próximo podcast. Tchau! Tchau! Valeu!